Você sabe a origem do círculo de oração feminino? E a importância dele na igreja? Fique comigo nesse vídeo e vamos descobrir juntos. Mas antes, por favor, não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Sem mais, vamos para o vídeo. No livro de Lucas capítulo 2 verso 36 ao 38, fala da profetisa Ana filha de Fenuel, uma mulher viúva de quase 84 anos que não se afastava do templo servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Este texto sagrado revela a dedicação ao ministério da oração dessa mulher chamada Ana. Esta profetisa, filha de Fenuel da tribo de Asser, apesar da sua idade avançada não deixava o templo. Esta história me faz lembrar da história da irmã Albertina Bezerra Barreto, fundadora do Círculo de Oração no Brasil. O Círculo de Oração Feminino é um dos departamentos mais importantes e influentes no âmbito das Igreja Evangélica Assembleia de Deus e copiados também por muitas outras denominações evangélicas. Vejamos. Primeiro, o departamento feminino da Igreja e os congressos de mulheres são muito importantes para uma participação mais efetiva das mulheres na obra de Deus. Na história das Assembleias de Deus no Brasil, o Círculo de Oração é um marco importante para todas as mulheres cristãs se envolverem na Igreja do Senhor, nosso Deus. O trabalho do Círculo de Oração foi fundado em Recife, Pernambuco, no dia 6 de 3 de 1942, pela irmã Albertina Bezerra Barreto, cuja bênção da longevidade lhe acompanhou ao longo dos seus 94 anos. Segundo, a enfermidade da menina Zuleide, filha da irmã Albertina, foi a maneira pela qual Deus se utilizou para chamá-la para uma tão grande obra. A menina não andava nem falava, e os especialistas pelos quais foi consultada deram-lhe apenas 8 anos de vida. Com fé em Jesus Cristo, o médico dos médicos, a irmã Albertina convocou algumas senhoras da sua igreja no bairro recifense de Casa Amarela, para ajudá-la em oração. 7 irmãs se prontificaram. Marcaram a primeira reunião para o dia 6 de março de 1942. Estava assim iniciada uma nova e marcante atividade na Igreja do Senhor, o Círculo de Oração. E cumprindo-se a promessa de Deus na vida da irmã Albertina, sua filha Zuleide foi curada. Terceiro, o nome Círculo de Oração, segundo a irmã Albertina, foi colocado por causa de um folheto que havia lido cujo texto explicava que a oração era como um círculo nos céus. Quando estávamos orando, lembrei-me da mensagem e disse: vamos circular os céus com as nossas orações. Lendo a Bíblia encontrei algo parecido com o que a irmã Albertina disse. Em Esdras 8, 23 após buscar a Deus em oração e jejum, o sacerdote Esdras escreveu, dizendo: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Quarto, em 1 Samuel 1, 10 ao 18, a Bíblia afirma que outra mulher chamada Ana também moveu os céus com suas orações, realizando o sonho materno de ter um filho. Quinto, em 1 Samuel 2,21, a palavra de Deus afirma que visitou, pois o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Sexto, em Efésios 3,20, Paulo afirma que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que em nós opera. Deus fez além do que Ana pediu. Sétimo, em Mateus 21,22, Jesus disse: e tudo o que pedirdes na oração crendo recebereis. Oitavo, em Atos 1,14, a Bíblia menciona Maria, a mãe de Jesus, frequentando uma espécie de círculo de oração na igreja primitiva, quando diz o seguinte: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Nono, em Atos 12,5, Lucas escreve: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Desde o seu início, o círculo de oração é semelhante a um exército em marcha, preparado para a guerra. A igreja sabe que pode avançar contra o inimigo, pois conta com uma retaguarda composta por um batalhão de mulheres que, em oração, se prepara para auxiliá-la na peleja contra o mal. Deus ouviu a oração da igreja e Pedro foi solto milagrosamente da prisão. E décimo, em Colossenses 4,2, o apóstolo Paulo escreve, dizendo: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. E, em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo ainda escreve dizendo: orai sem cessar. E para concluir este ensino de hoje, a oração é o recurso mais poderoso que Deus colocou à disposição da sua amada igreja para enfrentar e vencer todos os seus desafios e obstáculos. Tendo um batalhão de mulheres do círculo de oração intercedendo pela igreja, a obra do Senhor continuará avançando e despedaçando os grilhões do inferno. Referência: Mateus 16,18. Então, querida irmã, continue no propósito de ser uma participante do círculo de oração, não deixa o adversário te parar, pois, por causa das suas orações a igreja avança a cada dia. Amém? Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com suas irmãs que pensam em desistir do círculo de oração, para que ela seja edificada com a palavra de Deus. Obrigado por ter ficado até o final. Deus abençoe vossas vidas. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.